Cristina Helena, professora Cristina Helena de Mello, seja muito bem-vinda. É uma honra recebê-la aqui na Escola de Repertório, no programa Café com Repertório. Muito alegre de reencontrá-la, né? Uma amiga tão querida de tanto tempo, uma economista de formação, mestre e doutora, vice-reitora da PUC de São Paulo, professora de economia, avaliadora do Ministério da Educação para cursos de administração, também com uma passagem por cargos administrativos da Escola Superior de Propaganda e Marketing, da SPM, pró-reitora dos cursos de mestrado e doutorado, hoje à frente de um programa muito bacana que a gente vai conversar aqui ao longo dessa conversa, por assim dizer, né? Muito bem-vinda, Cristina. Obrigado por aceitar o convite. É uma honra tê-la aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Cristina, vamos começar aqui. A gente tem um protocolo de começar a pessoa falando um pouquinho dela, da trajetória dela, né? Pessoal, assim, quer dizer, por que você escolheu fazer economia e por que na escolha de economia você acabou se dedicando para o mundo da educação, né? Quer dizer, podendo como economista atuar em vários campos, empresa, bolsa de valores, mercado de ação, enfim, terceiro setor, em tantas coisas. Quer dizer, como é que foi a escolha por economia e como é que foi a escolha para o mundo da educação? E no mundo da educação, como é que foi essa combinação de uma atividade docente, de professora, e uma atividade administrativa assim de grande porte? Bom, primeiro que eu escolhi economia por acidente. Eu queria ser agrônoma, mas para fazer agronomia, na época em que eu fui fazer a faculdade, eu tinha que morar numa república fora de São Paulo e papai nunca confiou na minha pessoa. Então ele disse, filha, minha república não. Ele me deixou poucas alternativas, uma delas era usar alguma estratégia para no ano seguinte ele permitir que eu fizesse agronomia. E aí eu pensei, falei, bom, se eu for fazer uma universidade que na época representava um risco grande, porque era um reduto de resistência à ditadura. Meu pai sempre foi uma pessoa de direita, então eu achei que ele ia, em um ano, permitir que eu achasse mais tranquilo que eu fosse fazer agronomia. Então, na verdade, eu escolhi a PUC e fiz Minha Mãe Mandou Bater. E deu economia. E aí, na primeira semana de aula, eu entrei no campus e tinha um cartaz escrito Semana Josué de Castro, Semana de Combate à Fome. E aquilo conversava comigo, porque eu fazer agronomia era muito mais uma questão de alimentar, né, de prover, de criar condições e recursos para que as pessoas não passassem por fome. E eu descobri que esse era um debate dentro do curso de economia. Perfeito. Tive um professor de primeiro ano, que foi o Ricardo Abramovay, ele estava acabando de voltar da França. Maravilhoso, maravilhoso. Que apresentou para mim um nível de desafio, de dificuldade muito grande no debate de formação de valor e de preço, que despertou muito meu interesse, porque eu falava, como é que eu não consigo entender isso, né? E foi assim que eu virei economista. Foi uma conspiração cósmica, eu diria. Mas o curso, quer dizer, todos os debates, ainda mais PUC, naquele momento histórico, quer dizer, tudo isso acabou te apaixonando por essa área. Com certeza, com certeza. Uma instituição plural, né, onde você podia ouvir várias formas de compreender, de interpretar o mundo, o país, a realidade econômica. Então eu fiz vários percursos. Isso alimenta a alma, né? Eu adorava ouvir essas narrativas e tentar entender os conflitos, né, de visão, de discurso. E na época a gente teve professores muito interessantes lá, né? Eu falei do Ricardo Abramovay, mas fui aluna do Plínio de Arruda Sampaio Júnior, do Rui Afonso, do Aloysio Mercadante, enfim, tinha ali da Rosa Maria Marques, tinha ali uma pluralidade de professores muito bons, muito competentes, que me apresentaram o universo da economia com paixão. Então, e os debates eram muito intensos, porque a gente está falando da década de 80. Então, o país saía de um milagre econômico, entrava numa crise muito grande,
e enfrentava um fenômeno, que era o fenômeno da hiperinflação, que parecia insolúvel. Então, eram debates muito acalorados, muito intensos. A gente estava redemocratizando este país, a gente estava saindo do momento da ditadura. Então, foi muito rica a minha graduação, foi uma experiência muito boa de estar na PUC naquela época. E, Cristina, por que você escolheu o caminho da educação? Quer dizer, com formação para várias áreas de atuação, como é que o caminho da educação se deu para você? De verdade, eu tentei várias alternativas antes, né? Eu trabalhei em banco, mas o trabalho em banco exigia uma segmentação da compreensão do fenômeno bancário que me desagradava. Eu queria entender o que eu estava fazendo. Eu era parte de que processo, no que eu contribuía, e era muito hierárquico, muito fragmentado. Eu achei que eu queria uma coisa que tivesse um impacto maior, uma atuação maior, e aí eu fui para a Secretaria do Planejamento do Estado de São Paulo. Na Secretaria do Planejamento do Estado de São Paulo, eu também me desencantei um pouco do processo, né? Porque na época o processo dentro do setor público, no nível hierárquico que eu ocupava, era também penoso, de certa forma. Então eu fui para a indústria, uma fábrica de máquinas e equipamentos, e também não gostei da experiência de trabalhar no chão de fábrica. Mas, enfim, eu tinha um bom emprego, já estava numa posição boa quando o curso de graduação ia se encerrar. E eu me encontrei com os meus amigos, estávamos todos muito deprimidos de imaginar o que nós faríamos nos fins de tarde, né? Porque a gente adorava ir para a universidade. E o Aloysio Mercadante se sentou com a gente e perguntou por que a gente estava assim deprimido, e a gente falou, e ele disse: bom, mas vocês querem o quê? Uma mesa maior num escritório? Ou vocês querem fazer algo que importe para este país? Fez um discurso. Sim. E nós saímos todos de lá, e um sem conversar com o outro, nós pedimos demissão e nos encontramos às gargalhadas na biblioteca, nos preparando para fazer a pós-graduação. Interessante. Então foi isso, a gente entendeu que a vida da pesquisa científica, a vida da publicação acadêmica, o espaço dentro de sala de aula era um espaço de transformação, maior do que os espaços de trabalho que a gente estava ocupando. Então foi isso, foi assim que eu cheguei na educação, por entender que é um espaço de transformação. E aí você vai combinar essa experiência de pesquisadora, de professora, é bom sempre ter isso muito claro, você reúne as duas, digamos, as duas frentes, né, que são muito importantes, né, como professora, mas também como pesquisadora, e aliou isso depois uma experiência administrativa, que não foi pequena. Quer dizer, tanto na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, sua escola de formação, quanto na Escola Superior de Propaganda e Marketing, na ESPM São Paulo, você teve duas experiências administrativas de grande porte, vamos dizer assim, né? Quer dizer, uma pró-reitoria, uma vice-reitoria. É muito diferente, Cristina, estar de um lado da sala de aula e de outro lado gerenciar processos, é muito diferente? É muito diferente. São habilidades diferentes? São habilidades muito diferentes. O que um bom gestor precisa? Bom, vamos lá. A gente vai começar pelas habilidades que são comuns, né? Um bom gestor precisa de uma habilidade de escuta incrível. Precisa de uma ética. Eu acho que um bom gestor tem que estar revestido de ética, de uma capacidade de ouvir, uma capacidade de solucionar problemas. E o resto vem com o tempo. Mas fundamentalmente eu acho que ouvir é o mais importante para um bom gestor, né? É mais importante do que saber o que fazer, né? A gente valoriza muito para cargos de gestão aqueles a quem a gente reputa o saber fazer. Mas o saber fazer, ele normalmente está num lugar de um distanciamento do fazer que é grande. Então, a habilidade de escuta te aproxima e potencializa a tua competência do saber fazer. Tá? Por isso que eu estou valorizando a capacidade de escuta. Então, foram dois bons desafios, né? O da vice-reitoria administrativa, que foi um cargo estatutário, que se somou à presidência do Conselho Gestor do Complexo Hospitalar de Sorocaba, então, também um cuidado com a área da saúde. Claro. Ao término disso, eu passei um tempo com consultoria,
para instituições de ensino, mas eu gosto da sala de aula. Eu sempre me realizei na sala de aula. Então, aos poucos eu retornei para a sala de aula, retornei para as atividades de pesquisa e aí, há pouco tempo atrás, fui convidada para assumir a pró-reitoria. Assumi o cargo de pró-reitora dos programas de estrito senso do mestrado e doutorado, completei um mandato de 4 anos e agora estou criando uma diretoria numa área nova, que é a área de sucesso docente e discente. Cristina, me diz uma coisa, você estudou muito a questão de crescimento e desenvolvimento econômico, né? Que é que é um tema central para a área de economia, tal. Quer dizer, já mudando aqui o foco do assunto, mas dentro da sua formação, claro, quer dizer, como é que a gente pensa hoje essa questão do crescimento e desenvolvimento econômico? Quer dizer, de uma certa maneira, a chegada de novas metodologias, a Amartya Sen, por exemplo, a coisa de pensar o IDH, de entender o bem-estar, não apenas vinculado aos números de PIB, de Produto Interno Bruto, de geração de riqueza material, mas também a capacidade de... Como é que é hoje o debate sobre crescimento e desenvolvimento econômico? O que a gente andou de uma concepção, digamos, mais, vamos chamar de mais clássica ou mais reduzida nos anos 70 para as formas contemporâneas de pensar a questão do crescimento e do desenvolvimento? Olha, eu acho que tem duas contribuições aí interessantes. Bom, eu acho que a primeira é um fenômeno real, que foi a entrada da China, né, como uma potência econômica na economia mundial. Então, o crescimento chinês chamou a atenção para a impossibilidade de catch-up de todas as economias. A gente não consegue e não conseguirá promover crescimento e desenvolvimento econômico com um padrão de consumo americano para todo mundo. Não tem planeta. Então, eu acho que a questão que hoje se coloca da sustentabilidade, da questão da sociedade... Os impactos, né? É uma frente importante de estudo, importantíssimo, porque você tem impactos sociais significativos, porque no modelo que a gente tem é difícil crescer com distribuição de renda, né? A gente cresce com problemas de distribuição de renda muito significativos em qualquer economia. E aí a gente entra em outros debates, né? E aí tem que tomar um cuidado quando a gente fala de distribuição de renda, porque uma questão é a distribuição funcional da renda, a outra é a distribuição individual da renda. São duas agendas diferentes. Tá? Então, eu acho que tem essa questão da China, que ela desperta o debate econômico para o fato de que a gente tem que ter uma agenda, talvez, de decrescimento econômico, um outro modelo de crescimento econômico. Que modelo que seria isso? Abre espaço para uma discussão do bem viver, né? Que é, bom, você vai desenvolver para quê? Né? Para ter um padrão de consumo que não se encerra ou para ter uma qualidade de vida. Então, eu acho que a gente vai para um outro debate. O debate do bem viver, você faz aqui menção, me corrija se eu estiver enganado, ao Alberto Acosta, esse pensador maravilhoso, equatoriano, e todo esse debate que acabou constando da Constituição do Equador de 2010. É isso mesmo, né? Toda essa discussão sobre o bem viver, né? O bem viver. E que conversa com as nossas raízes americanas, né? Ameríndias. Perfeitamente. Então, eu acho que essa é uma das discussões na agenda do desenvolvimento econômico que eu acho que é muito importante. A outra, a gente vem vivendo uma transformação digital, uma transformação tecnológica que tem colocado outras frentes para a gente olhar e para a gente discutir sobre crescimento econômico. Então, vamos entender isso. A introdução de novas tecnologias aumenta a produtividade. Sim. O aumento da produtividade dispensa trabalhadores. Você não precisa de tantos trabalhadores como precisava antes. Então, você produz mais com redução no mercado de trabalho e redução no mercado consumidor. Então, você tem um outro debate de crescimento econômico, que é o debate de como é que você torna isso sustentável economicamente, como é que você viabiliza esse modelo, né? Então, eu acho que essa é uma outra questão importante, que aí a gente vai entrar em várias outras, né? Então, quando a gente fala de tecnologias digitais, a gente vai entrar num outro debate, que é um debate que eu tenho feito recentemente, tenho uma disciplina agora sobre isso,
que é a economia de plataforma, entendendo a plataforma como uma terceira instituição econômica capaz de responder o que produzir, para quem produzir e como produzir. Então, originalmente, os economistas discutem o que fazer, ou mercado ou Estado. E muitos entendem a plataforma como mercado, mas a plataforma tem mecanismos de autogestão, de autorregulação, de inteligência artificial, de algoritmos que independem de decisões de mercado e de Estado. Então, ela é uma terceira instituição nesse sentido. Tá? Então, tem essa discussão também, que abre por aí. A discussão da educação, né, da capacitação dessa mão de obra para esse novo mercado de trabalho. Cris, dentro disso que você está colocando, né, aquela formulação tradicional, quer dizer, dentro desse panorama que você está traçando, haverá cada vez menos trabalho, cada vez menos emprego, pensando sobretudo em empregos formais e cada vez mais trabalho. Quer dizer, o que você entende dessa afirmação? Ela está correta? Ela está mais ou menos correta? Ela é um pouco ligeira? É isso mesmo? Os novos desenhos do mundo contemporâneo, sobretudo pensando em termos de composição e recomposição do mundo do trabalho, passam por aí? Como é que você entende essa formulação? Eu acho que a gente está diante de um redesenho do mercado de trabalho. Eu acho que é precipitado a gente dizer que desenho é. Eu acho que a gente está enxergando só a ponta do iceberg, que a gente chama de uberização das relações de trabalho, né? Então, de fato, ao que parece, a gente tem criado mecanismos de solução do emprego formal na forma como a gente a conhece. Perfeito. E aparecem outros contratos de trabalho, outras formas de produção, outras formas de criação de riqueza, diferente daquelas que a gente conhecia. Como que isso vai se estabelecer é uma incógnita. Como eu estava te dizendo, esses recursos tecnológicos, eles são poupadores de mão de obra. Então você tem uma questão que é uma questão de organização da sociedade. Você produz mais, é o sonho da humanidade produzir mais, sem trabalho, né? Agora, como que você dá acesso a essas pessoas, a essa produção? Como é que você distribui isso? Então, você tem que ter mecanismos de distribuição, né? Que podem ser hoje, você tem um mecanismo de distribuição que se chama mercado financeiro, né? Via aplicação de recursos, uma parte da população pode se apropriar de parte daquilo que foi produzido, porque ela tem uma renda, que é a renda gerada pelo sistema financeiro. Você tem outro gerador de renda, que é o Estado, que também pode prover as pessoas, né, de uma renda capaz de entrar nesse mercado e realizar compras e poder manter esse mercado funcionando. Então, você tem alguns mecanismos aí de proteção de renda que podem permitir isso, mas tem outros. Então, você abrir um espaço grande também, tanto em função das tecnologias como em função desta questão das relações de contrato de trabalho, para o empreendedorismo, para as iniciativas individuais, para as startups, né? Então, você tem aí hoje um viveiro interessante de experiências que podem vingar e podem não vingar, né? Então, é isso que a gente está assistindo. Mas eu acho que é precipitado dizer que os contratos de trabalho na forma como a gente conhece não vão existir mais. Agora, nesse ecossistema que você começa a desenhar, quer dizer, fazendo um recorte para a questão das startups e para as atividades empreendedoras, inclusive em nível individual, vão duas questões para você. Quer dizer, primeiro, o que você entende como economista, como professora de economia, como pesquisadora, com a sua experiência, o que você entende que as pessoas precisam para viabilizar essas iniciativas, para fazer uma startup dar certo, para fazer uma atividade empreendedora dar certo? Bom, e aí vem uma segunda pergunta, quer dizer, mais do que a vontade, eu tenho vontade de empreender, a capacidade de poder localizar mercados, localizar nichos, entender dinâmicas econômicas que essas novas configurações se colocam. Eu ia te falar exatamente isso. Eu não colocaria tanto a questão num aspecto micro, individual. Perfeito. Mas mais macro. Nós estamos num ambiente de transformação, num ambiente de mudança. Então, o que você precisa para potencializar essa mudança? Você precisa ter amplitude. Nós precisamos de novos renascentistas. Pessoas com múltiplas habilidades, capazes de enxergar diferentes ângulos. E precisamos de diversidade.
A gente precisa de olhar de múltiplos locais. Não dá para olhar de um lugar só. Isso não constrói uma sociedade melhor, isso não constrói um mercado mais forte, isso não constrói um relacionamento na sociedade no seu potencial. Então eu diria que a primeira coisa que a gente precisa é ampliar. Então, vamos lá. Hoje em economia a gente tem categorias novas para bens, né? Quando eu comecei a dar aula, eu falava assim, olha, a gente tem bens tangíveis, bens intangíveis, né? Eu diria que a gente tem bens públicos, que é aqueles que a gente não consegue vender no sistema de mercado, como segurança nacional, que é um exemplo clássico. A gente tem bens privados, que são comercializados pelo mercado, e bens semipúblicos, que são aqueles que a gente pode comercializar no mercado, mas não quer, como saúde, por exemplo. Tá? Hoje a gente trabalha com bens rivais e bens excludentes, a gente mudou categorias. Por quê? Porque hoje a gente está num universo em que os bens imateriais são essencialmente bens de informação. E aí tem uma coisa muito interessante, porque se eu vender essa xícara para você, eu fiquei sem e você ficou com a xícara. Mas quando eu vendo uma ideia para você, quando eu divido com você o meu repertório, eu estou compartilhando algo que não é escasso. Agora nós dois temos. Não ficou só para mim, não são bens rivais, não são excludentes. Eu posso compartilhar com você e todo mundo que está nessa sala pode acessar isso. Todo mundo que vai ouvir essa conversa pode acessar isso. Eu não restringo o acesso a esses bens. Então hoje a gente tem uma nova categoria de produtos, diferente do que a gente olhava no passado. Então no universo da economia da informação, você tem um outro jogo, que é diferente do jogo que a gente tinha, que era o jogo da escassez, o jogo da limitação, né? O jogo da estratégia de como que você ia fazer para melhorar aquilo. Não, hoje você tem uma outra possibilidade, você tem possibilidade de cooperação, você tem ganhos crescentes de escala, você não tem rendimentos decrescentes como a gente tinha antes, porque não tem a escassez, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que a gente está num outro universo, diante de novos desafios. Então, e a gente precisa de um novo repertório. Então, mas você toca num assunto muito interessante e eu gostaria de dar um passo atrás, na verdade. Claro, uma pergunta para você, quer dizer, há em primeiro lugar, me parece, uma dificuldade, e vou chamar de dificuldade, de compreensão dessas novas dinâmicas, né? Em outras palavras, né, uma questão que Natália e eu, a gente conversa bastante a esse respeito, quer dizer, me parece muitas vezes ainda, para muita gente, inclusive jovens, uma cabeça, digamos, ligada a uma sociedade industrial, vamos chamar assim, para entender realidades hoje pós-industriais, para usar um termo que circula bastante por aí. Quer dizer, há uma primeira questão, eu não quero chamar isso só de paradigmas ou de mindsets, mas poderíamos até usar essas expressões, mas uma dificuldade de compreensão dessas novas dinâmicas, dessas novas formas de atuação, economia circular, economia compartilhada, economia criativa, o papel da intangibilidade na geração de valor, enfim, há uma dificuldade, às vezes, de compreensão dessas novas realidades porque econômicas. É muito novo. É tudo muito novo. Nós estamos diante de um fenômeno novo que está se construindo, então isso é natural. E aí que as instituições de ensino, elas são a fronteira de conhecimento, né? Para quem está no mercado de trabalho, você tem rotina, você tem entregas bem definidas, você tem metas. Então você tem um compromisso que... Onde é que você se apropria dessas discussões? Onde que você busca isso? Como é que você sai do seu lugar para entender o novo lugar onde você está? Você precisa ter contato com quem possa te trazer essa informação, porque no seu ambiente de trabalho é tudo ainda muito novo, está se construindo. Agora, veja, tem que tomar um cuidado aí com essa minha fala, porque tem uma contramão nessa história, porque quem está no mercado de trabalho também está na linha de frente, está vendo a transformação acontecer, e pode alimentar quem está fazendo uma reflexão que tem uma construção científica por trás, que é mais longa, mais demorada, e muitas vezes fica a reboque da transformação real. Então, quando a gente consegue reunir esses dois universos, você potencializa os dois. Agora, Cris, e os preparos, assim, do ponto de vista de empregabilidade, de inserção, numa empresa formal, numa atividade empreendedora, numa startup, enfim, nessas novas configurações de sociedade e de economia, o que você entende como
longa experiência como professor e como pesquisador, quais os preparos que a gente vai precisar para atuar com eficácia nesses novos ambientes? Olha, Jair, eu acho que o primeiro deles é algum letramento digital. Letramento digital. Entender essas tecnologias. Tá. Senão a gente se torna refém de quem entende. Tá. Então isso é absolutamente importante, porque você começa a pensar novas arquiteturas, estratégias, soluções, e você deixa de depender de alguém que possa te apresentar a solução. Então o letramento digital eu acho que é absolutamente importante. O letramento midiático. Porque você dominar a tecnologia não significa você decodificar essa tecnologia, você saber se mover nesse universo da tecnologia. Então vamos lá. Eu domino a tecnologia, mas eu entendo o que é uma notícia falsa, o que é uma fake news. Então eu preciso ter letramento midiático, né? Eu diria que esses dois estão para hoje como a alfabetização esteve no passado. Se a gente quiser inclusão social, as pessoas precisam dominar essas duas ferramentas. Do contrário, nós estamos excluindo elas, porque elas não vão entender o que acontece com elas, como aconteceu no passado. Eu acho que essas duas coisas são fundamentais, mas em que pese que essas duas coisas são fundamentais, tem um outro kit que eu colocaria neste pacote, nesta embalagem, que é o das relações humanas. Porque quanto mais a gente usa as tecnologias para mediar as relações de sobrevida, mais aparece a necessidade de vida. Então, habilidades de comunicação nunca foram tão importantes como elas são hoje. Empatia, né? Então, uma certa plasticidade emocional. A gente pode então chamar esse segundo kit de repertório? Eu acho que é repertório, é vivência, é assim. Saber conversar, saber se relacionar. A gente tem uma frase que usamos muito na escola Saber viver. Saber viver. A gente tem uma frase que usamos muito na escola de repertório, Cris, que é fazer negócios hoje é também, sobretudo, saber se relacionar, né? A natureza dos negócios hoje está diretamente relacionado também a saber se relacionar. Sempre esteve, né? Eu acho que a gente sai da pandemia e dessas transformações das relações produtivas, eu acho que com uma outra questão, que também é imperativa, que é saber viver. Então, o repertório, ele é importante para sobreviver, mas ele é importante para viver. Claro. Né? Eu acho que a questão de ter emprego, ela é fundamental para que você possa ter uma sobrevida e uma qualidade de vida. E que qualidade de vida você tem quando você não tem repertório? Então, é essencial. É essencial. É essencial. Cristina, Helena, como é que a gente pode nomear esse mundo que você está começando a descrever para a gente? Sociedade pós-moderna, sociedade pós-industrial, sociedades midiáticas, a nova idade mídia, como chamava Humberto Eco, quer dizer, eu sei que é sociedade líquida, como quer o Bauman, enfim, vários pensadores se debruçam sobre esse mundo, tentando de alguma maneira destacar um aspecto e a partir desse aspecto nomear um pouco. Talvez seja tudo isso, esse mundo contemporâneo. Mas do ponto de vista econômico, como é que a gente pode... Quais os vetores essenciais que, para além da sua explicação, que a gente pode usar para nomear esses processos? A gente tem alguns nomes, um deles é o de economia de plataforma, né? Mas eu não gosto muito de nomear. Eu tenho algumas dúvidas do quão novo é isso tudo. Eu tenho, é mais do mesmo. Somos ainda iguais aos nossos pais, né? Como na música do Belchior. Exatamente. Então, eu não me preocupei com esse debate de nomes. Né? Eu estou muito mais preocupada em compreender o fenômeno, entender o fenômeno, descobrir o que tem de fato de novo, o que tem de contribuição, o que tem de transformação, para depois buscar o nome. Por enquanto, eu ainda não entrei nesse debate. E, Cris, e a criatividade vai ter um papel, a inovação, a criatividade fundamental nessas novas configurações? Fala um pouco sobre isso, então, aqui para a gente. Eu acho que a criatividade, ela é o elemento que falta nesse processo para solucionar problemas, para criar novos mercados, para criar novos estilos de vida.
para recriar o tecido social, os nossos relacionamentos. Então, o ser criativo, eu acho que potencialmente somos todos, né? Mas estamos todos sendo convidados a pensar fora da caixa. Existem elementos novos que a gente pode combinar da forma antiga e nós vamos ter como resposta o mesmo de sempre, mas com um pouco de criatividade, olhando de uma forma diferente, a gente pode pegar esses elementos e criar uma sociedade melhor, criar uma vida melhor. Então, eu acho que a criatividade é a cereja desse bolo, né? É a que vai permitir a gente traçar caminhos impensados e trazer com recursos que já existiam coisas que a gente gostaria de alcançar que não conseguimos alcançar até hoje. Sem criatividade a gente não consegue isso. Você entende que nessas novas configurações o Brasil tem um papel a ocupar? Olha, essa é uma pergunta ótima. Eu faço parte de um grupo de empresários que se reúne semanalmente, que se chama Brasil Primeiro. E a grande preocupação nossa é entender o Brasil que a gente quer, né? O Brasil que pode ser. Jair, nós temos um país de dimensão continental. Ele não é densamente populoso, não tem excesso de pessoas, mas também não tem escassez de população. A gente tem uma população apta a trabalhar, com idade para trabalhar, com condições para trabalhar. A gente tem como mobilizar pessoas para atividade produtiva. A gente tem riquezas minerais, hídricas, tem diversidade climática. Não tem porquê um país com toda essa combinação de recursos conviver com miséria, conviver com fome. A gente tem condições de ter um país com um desenho melhor. Mas aí eu acho que tem um elemento que eu vou puxar para trás, que a gente está falando do novo, da fronteira, mas tem um elemento que eu vou puxar para trás porque eu acho que ele é essencial, que é o papel da indústria nesse processo. Nós somos um país essencialmente agrícola, né? Nós reprimarizamos a nossa pauta de exportação, seja pela produção da agricultura, seja pela extração de minérios, mas nós estamos no campo da commodity. Commodity, se você quiser fazer uma brincadeira, vem de common, comum, padrão. O que não se diferencia não tem valor. Sim. Então nós estamos num terreno em que a gente não precifica. Você trabalha muito para receber o preço que o mercado vai dar por esse produto. Tudo bem. Somos bons nisso? Somos. A gente vai piorar isso de jeito nenhum. Não é para piorar, é para agradecer e ser bom. Mas o fato da gente ser bom na indústria extrativa e na agricultura não é desculpa para a gente não ser bom na indústria. E a indústria tem um papel fundamental. Primeiro, emprega mais. A agricultura não emprega. Emprego é pouco. Segundo, a indústria é quem demanda serviços de alta complexidade. Não é a agricultura que demanda publicidade, design, é a indústria. Serviços financeiros, serviços de advocacia, quem demanda essencialmente é a indústria. Então, se a gente quer viver uma sociedade complexa do ponto de vista econômico, que permita empregabilidades diversas, espaços de trabalhos diversos. Eu quero ser arquiteta de interiores. Eu preciso de uma estrutura produtiva diversificada e preciso de uma indústria forte, porque é ela que alicerça o setor de serviços de alta complexidade. Então, é esse o debate que a gente vem fazendo. É como que a gente faz para fortalecer a indústria e voltar a ter uma indústria pujante aqui no Brasil. Veja, isso não é uma discussão brasileira. Sim. Se você for para os Estados Unidos, essa discussão nos Estados Unidos há uma década, pelo menos. Australiana. Se você for para a Europa, esse é o grande debate europeu, porque a indústria está dividida entre os países europeus, né? Então, eles conseguiram, através de uma combinação e de acordos, uma estrutura produtiva complexa dividida entre eles. Sim. Mas a indústria é fundamental em qualquer sociedade. E eu acho que na América Latina, e em especial no Brasil, nós fazemos uma discussão muito pobre sobre essa situação, muito pequena. Acho que a gente olha muito para mercados como Estados Unidos e como Europa, olhamos muito pouco para nós.
A gente estava falando agora há pouco da economia de plataforma, então hoje a gente tem uma possibilidade de integração de mercados e de trocas entre os mercados latino-americanos e sul-americanos muito mais intensa. Nós não temos isso numa agenda, nós não temos isso no debate. A gente passou a ser exportador de commodities na América do Sul inteira. Não é, o fenômeno da desindustrialização não é particular ao Brasil, ele é sul-americano, ele é, na verdade, americano, se a gente quiser colocar, e a gente precisa retomar essa discussão. A gente precisa olhar geograficamente, geopoliticamente para essa questão e olhar localmente. Cristina, agora a gente pode pensar nessa questão de um lugar que o Brasil pode vir a ter no mundo, pode voltar a ter ou construir, também numa dimensão, uma questão que cada vez mais se coloca, eu sei que você transita também por esse tema de uma maneira direta ou, digamos, indireta, que é a questão da economia, da cultura ou das indústrias criativas. Quer dizer, há uma dimensão econômica do fato cultural, do fenômeno cultural. A música, o cinema, o audiovisual, a moda e tantas outras atividades humanas abrem cadeias produtivas complexas e podem ser pensadas também como atividades industriais interessantes, rentáveis e complexas, geradoras de valor e colocação de marca país no mundo, por exemplo, né? Uma série de países tem aberto, Austrália em 1994, Inglaterra em 1997, a própria Nigéria é uma das economias que mais crescem hoje na África e no mundo, deve muito à indústria da sua moda e à indústria audiovisual. Quer dizer, o que você pensa a esse respeito, Brasil, que não tem problemas com criatividade nas suas várias expressões artísticas e plásticas, música, audiovisual, etc., como é que a gente pode pensar uma dimensão econômica e de inserção mundial para esses fenômenos culturais? Então vamos primeiro voltar um passo atrás, né? Eu estava falando que hoje a gente está alicerçado em commodities, que não se diferenciam. A economia da cultura, ela é a identidade, ela é a diferenciação, ela é agregadora de valor. Então a gente precisa, assim, esse é um elemento de diferenciação e de identidade país e de marca e de cultura, né, que é fundamental. Agora, essa indústria criativa, ela não se sustenta com uma atividade de commodity. Sim. Então a gente precisa ter uma atividade industrial para manter a indústria da cultura funcionando. Do contrário, a gente não consegue. Né? Então a gente precisa olhar para a cadeia produtiva como um todo. Veja, uma das rodadas de negociação de comércio global, ela brecou exatamente neste debate. Né? Eu acho que a economia da cultura, como você coloca, ela põe um limite para a globalização, ela põe um limite para a integração de mercados, porque isso é identitário, esse é um valor que tem que ser protegido, né? E eu acho que é fundamental cada vez mais, no mundo pós-pandêmico, em que a gente viveu e vive uma dificuldade de acesso a bens que antes todo mundo achava que a internacionalização ia prover de forma mais eficiente, rápida e capaz, e a gente descobre que não é bem assim, né? Tem distâncias físicas difíceis de serem organizadas, tem escolha do outro que não é a sua escolha. Eu acho que nesse universo a economia da cultura ganha um papel fundamental, nas relações locais e nas relações globais, e como identidade do seu limite geográfico, que confina poder e riqueza, porque é isso que nós somos, né? Nós somos um limite geográfico que confina poder e riqueza e que dialoga com os nossos valores, com a nossa cultura. Então, eu enxergo que para o fortalecimento da indústria da cultura é fundamental, mas que para isso acontecer a gente tem esse passo importante anterior, que é reindustrializar o país, para poder sustentar uma indústria da cultura que já tem os elementos essenciais que você mesmo colocou. Nós somos um povo capaz, criativo e competente nessas questões, mas a gente precisa ter uma estrutura produtiva que dê suporte para viabilizar economicamente essa indústria. Para a gente baixar os trens de pouso, eu entendo que por todo o caminho que você percorreu aqui, a economia é uma ciência humana, não é só
uma somatória de modelos matemáticos que a gente aplica para realidades indistintas, mas é sobretudo uma escolha que se faz pensando nas pessoas, pensando em valores, pensando em formas de poder gerar riqueza e distribuir riqueza. É isso mesmo, Cristina? Nós recebemos recentemente um colega canadense, o Luiz Felipe Rochon, e ele falou assim, a gente precisa escolher o preço que a gente quer pagar pela sociedade que a gente quer ter. E é isso. Nós podemos ter vários desenhos econômicos, vários. A ciência econômica, ela é uma ciência social, ela é uma ciência política, mas ela é uma ciência também que tem ferramentas muito poderosas de modelos matemáticos. O que a gente não pode fazer é olhar para a modelagem matemática e acreditar que aquilo per si responde às questões econômicas. Não, aquilo é uma ferramenta, é um instrumento. E é maravilhoso, mas é só um instrumento. A ciência econômica é uma ciência social aplicada. Obrigado, Cristina. Prazer recebê-la. Obrigado pela aula. Obrigado pela explanação. E obrigada por me permitir falar de temas que me apaixonam tanto. Imagina, nós que agradecemos. Obrigado.